Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. O Atlântico, no final de semana, enfrentava o primeiro jogo das quartas de final da Liga Gaúcha contra a MF de Marau. E foi até o Francisco Forest jogar um jogo difícil contra a MF, mas conseguiu. Em um primeiro tempo em que o jogo do Atlântico se resumiu aos gols que fez. Um primeiro tempo com gols marcados e uma segunda etapa, mostrando que não apenas tem um ataque que marca muitos gols, que é um ataque fulminante, que eu considero até, nas últimas temporadas, fazendo uma análise e uma comparação, algo até que me chama a atenção e grita os olhos a quantidade de gols que o Atlântico tem feito, já superou a marca dos 110 gols, e isso com certeza contribui para que até alguém consiga olhar para o jogo e dizer o Atlântico teve facilidade para encarar esse adversário, o que às vezes na prática não acontece. O Atlântico venceu por 6-0 a MF, o Atlântico foi lá, fora de casa, e venceu por 6-0. Mas se olhar apenas o placar frio, não denota tanta dificuldade. O Atlântico teve dificuldade no segundo tempo, com o Thiago sendo um nome importantíssimo do jogo, fazendo intervenções extremamente importantes, e até mesmo quando a condição física do goleiro, que já é veterano, tem como obrigação o técnico em fazer uma substituição, colocar o João Paulo, esse mesmo não deixa a desejar. E o Atlântico, mesmo na segunda etapa, na etapa complementar, tendo o goleiro linha adversário na sua quadra para tentar trazer algum perigo, o Atlântico consegue manter o seu placar inalterado e não toma nenhum gol. 6-0, o Atlântico venceu a MF no primeiro jogo. Vamos ver os gols da partida no Francisco Forest. Ajeitou para o Suelton, levou para o fundo, largou o goleiro Cris, fechou o grilo, uma bomba e o gol! Gol do Atlântico! Grilo, camisa 8, num chute do Suelton, bateu roupa o Cris e o Grilo deu uma paulada no ângulo indefensável, hein? O camisa número 7, o Lucas, tá entregando a bola onde está posicionado o Suelton. Suelton chamou pro papo. O Thiago saiu jogando errado. 3 do Atlântico contra 1 da MF. Bola pro Suelton, ele vai pro chute, bateu e gol! Gol do Atlântico! Suelton, toquezinho sutil, hein? Chapa do pé, no meio das pernas do Cris, que aceitou. O Atlântico está ampliando aqui, Marau. 2 para a equipe do Atlântico, 0 para o time da MF. Bola com a equipe do Atlântico, recolheu o Rick, camisa 11, voltou para a partida, pisou na bola, entregou para o Vini, 2-0 para o Atlântico. Vini vai para o espaço, fechou a porta o Rafinha, tá tocando na esquerda para o Lucas, ele tem a marcação do Natan, passou de viagem, levou para o fundo, tocou no meio, gol! Gol do Atlântico! Rick, camisa número 11, numa jogada maravilhosa do Luquinha, ele passou pelo marcador e se é qualquer outro jogador ia mandar um chute direto, ele fez o quê? Totalmente o contrário. Atlântico da direita para a esquerda, ele inverteu o jogo para o capitão, o camisa 20, o Alan tá voltando na direita para o Serginho, Serginho para o Vini, para o Serginho, uma bomba, teve desvio, gol! Gol do Atlântico! É o 4º gol da equipe de Erechim. Parece que não é a noite do Cris hoje, hein, Vilmara? Serginho, fuzilou de longe, bateu de longe, ela acabou pegando no pé do Cris, deu na mão do Cris. Futsal pelas quartas de final do Gauchão Série A. 7 minutos e meio para terminar o primeiro tempo. Vini roubou, foi puxado pro Serginho, vai acontecer, bateu e o gol! Gol do Atlântico, Serginho! Com extrema categoria, ele tirou o peso da bola, deu um ganchinho sutil no meio do gol para vencer o goleiro Cris. Mais um belo gol do Atlântico, Serginho. 5 para o Atlântico, 0 para o time da MF, tá virando goleada. O gol já estava acontecendo. E o que foi? Olha o Lucas nas costas do Valença, vai para o chute, atirou e o gol! Gol
Atlântico, Lucas camisa 7, um chute cruzado de uma felicidade imensa. O Cris nem viu por onde a bola passou, hein? O Atlântico tá ampliando. Lucas camisa 7, 6 para a equipe do Atlântico, 0 para a MF. E aí tá a diferença, hein? Muito bem, Leandro. O Atlântico que agora se prepara para o próximo jogo, que acontece amanhã, aqui no Caldeirão do Galo. A torcida erechinense pode se fazer presente em peso para acompanhar esse jogo da volta. Até alguma confiança para que o Atlântico, com essa vantagem, consiga encaminhar essa classificação sem nenhuma dificuldade. Um empate já coloca o Atlântico na próxima fase, na semifinal. É claro, é bom lembrar que o saldo de gols ele não interessa, então a MF, se vencer, coloca o jogo na prorrogação. Na prorrogação, o Atlântico tem vantagem pelo que apresentou no primeiro turno. E jogando em casa, o Atlântico tem tudo para colocar os seus 2 pés na semifinal da Liga Gaúcha. É isso aí, Leandro. O Ipiranga que agora começa o seu planejamento para 2022 com algo um pouco mais concreto, com o nome do técnico e também do executivo de futebol. Luizinho Vieira, bem também como Farney Coelho, vão ter a responsabilidade de ser os nomes da comissão técnica, junto com o departamento de futebol, para lapidar esse elenco para a próxima temporada. Quem fica ainda com muitos questionamentos, o Ipiranga agora que vê da Série C com o término da Série B, adversários que vão ser enfrentados lá na metade do ano que vem, mas é bom ter sempre esse olhar, porque um dos objetivos que foram expostos pela direção era o Ipiranga chegar mais uma vez entre os 4 melhores times do Gauchão, bem como também na fase decisiva do Campeonato Brasileiro Série C. A dificuldade vai ser muito grande. Remo, Vitória da Bahia, Confiança e Brasil de Pelotas serão 4 dos nomes vindos da segunda divisão para incomodar e para dificultar ainda mais a vida do Ipiranga, que nesse final de semana até mesmo fez uma doação de alimentos para a Associação Beneficente, o Recriando Vida, que fica no Presidente Vargas. Belíssima ação, essa entidade que ajuda mais de 80 crianças e adolescentes. Muito bem, Leandro, o que se tem falado nessa segunda-feira é muito sobre Grêmio e também sobre Internacional, reta final e decisiva, cada vez mais, do Campeonato Brasileiro Série A. O Grêmio, que tinha uma batalha da Fonte Nova na sexta-feira, jogava contra o Bahia em Salvador, na capital baiana, para vencer. Apenas a vitória interessava para o Grêmio, que tinha debaixo dos seus olhos e via debaixo dos seus olhos alguma possibilidade de escapar da zona do rebaixamento e entrava em campo para trazer algo que eu coloco, como disse o próprio presidente Romildo Bolzan, de forma atrasada, jogar pela dignidade, para tentar recuperar o time que se colocava para a terceira mancha na sua história, que é a mancha do selamento, de selar o terceiro rebaixamento para a segunda divisão. E o Grêmio, mais uma vez, apático. Um Grêmio que foi fazer um jogo contra o Bahia e perdeu por 3-1. E sobre o jogo, tudo aquilo que se apresentou foi um Grêmio que fracassou. O Grêmio fracassou. O Grêmio virtualmente, moralmente, já está rebaixado. Tem na tabela de classificação, olhando friamente para ela, 36 pontos. O Grêmio pode, nessas três partidas que faltam contra São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro, que acontece já próxima, na quinta-feira contra o São Paulo, às 8 horas, o Grêmio precisa obrigatoriamente vencer os 3 jogos e ainda depende de resultados paralelos. Mas o Grêmio virtualmente já está rebaixado à Série B. E nas entrevistas coletivas que nós vamos ouvir, o técnico Wagner Mancini, que para mim fracassou, ele não conseguiu dar nenhuma resposta para o Grêmio. Se ele vai continuar ou não, é uma dúvida. Mas ele é mantido, segundo o que disse o vice-presidente de futebol, Denis Abraão, bem como também Romildo Bolzan Júnior. Nessa segunda-feira, o ambiente do Grêmio está borbulhando. Internamente, o Grêmio já tenta achar algum culpado, mas agora, nesse momento, não adianta pegar apenas uma figura
e ter como vilão, no caso do presidente Romildo Bolzan Júnior. Seus vice-presidentes do Conselho de Administração, bem como também o Conselho Deliberativo, agora já começam a conversas, mas todos eles têm culpa. Marcos Herman, que esteve na pasta do Departamento de Futebol, que faz parte do Conselho de Administração, e aí nós vamos do DACREF, e todos esses que são responsáveis por gerir o Grêmio, todos eles são culpados. Nós vamos ouvir o que disse o técnico Wagner Mancini após a derrota do Grêmio para o Bahia. Tentou dar alguma explicação. E o Wagner Mancini, apesar de muito contrário ser o torcedor do Grêmio, foi mantido pela direção. Vamos ouvir o que disse o Wagner Mancini. É óbvio que hoje é uma noite difícil para se falar, em função daquilo que foi visto em campo, de um time que sabia que passaria por todo o teste que nós enfrentamos e que não conseguiu dar uma resposta coletiva. Em alguns lances, muita falta de concentração, de entender o cenário do jogo, a importância do jogo, aquilo que nós tivemos como mobilização para a partida, e de repente a gente toma 2 gols em 18 minutos. E isso acabou e muito abalando a equipe taticamente, coletivamente. Nós montamos uma equipe, aí eu já entro na sua segunda pergunta, com Thiago, Balbicin e Vila Sante, exatamente para termos uma marcação forte no setor de meio campo. A intenção era que nós tivéssemos corpo ali, que o Grêmio tivesse hoje, porque nos jogos anteriores a gente vinha jogando com 2 volantes, então a opção hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o Campas ficou 2 dias com febre no hotel, não fez o treinamento de ontem, e por isso a escolha de um meio-campo mais forte que desse uma sustentação, porque nós sabíamos que o Bahia viria no começo da partida tentar uma pressão, e foi o que eles fizeram, e aí erros sucessivos de ordem tática fizeram com que a gente saísse atrás, e aí já na segunda etapa a gente melhorou um pouquinho, no começo do segundo tempo já tivemos uma chance logo na volta do segundo tempo, acabamos fazendo o gol, e não tivemos força para ir lá e empatar a partida, porque nós tivemos oportunidades, eu já revi os lances, nós tivemos entre altos e baixos, e muito mais baixos do que altos, e a gente tem que reconhecer isso, que hoje não foi uma noite feliz do Grêmio. O Grêmio jogou muito abaixo daquilo que poderia jogar, independente da escolha, independente da escalação, independente da forma como nós entramos na partida. A concentração ela foi o ponto negativo na minha maneira de enxergar, porque em todos os momentos a gente chegou atrasado, em alguns momentos a gente que tínhamos idealizado e combinado de fazer certas marcações, a gente não conseguiu fazer, e demos a chance do Bahia sair na frente com 2-0 e fazer o 3º gol no final. O vice-presidente de futebol, Leandro, o Denis Abraão, mais uma vez na coletiva, tentando dar algum discurso, alguma resposta, mas sem conseguir tirar mais nenhum coelho da cartola, e até mesmo um tanto quanto desconexo da realidade. O próprio Bahia, que pelo seu treinador, Guto Ferreira, chegou a dizer, o que disse o vice de futebol do Grêmio, serviu como combustível para fazer com que o Bahia montasse todo um ambiente de pressão e conseguisse, em questão de 20 minutos, ter marcado 2 gols e confirmado a vitória sobre o Grêmio em 2 ambientes completamente diferentes. O Grêmio parece que não conseguiu entender que era o jogo da vida. E a direção tentou dar alguma resposta. Na busca de um diagnóstico, por que o Grêmio caiu? Por que um Grêmio superavitário, um time que tem no seu elenco, em questão de investimento, 14 milhões, e que tem um dos plantéis que, sim, é um dos melhores do Brasil, caiu? Não conseguiram fazer esse diagnóstico ainda. E o Denis Abraão falou na coletiva, entre as diversas coisas que ele falou, ele disse, nós não entendemos por quê, nós da direção, não entendemos por que os jogadores não entenderam, não jogaram pelo aquilo que era a dignidade do Grêmio,
Ele tentou dar alguma explicação. Na coletiva ele falou, e vamos ouvir o que disse, um trecho da fala do Denis Abrão. Muito triste, muito chateado, mas não joguei a toalha. Tem 3 jogos, vamos disputar os 3 jogos, como requer a grandeza do Grêmio, honrando a nossa camisa, nos dedicando, nos entregando e acreditando ainda na possibilidade de uma classificação para escapar da Série B. Ficou mais difícil, são só 3 jogos e nós temos que vencer os 3 jogos. Mas matematicamente ainda entendo que seja possível. Muito bem, Leandro. O presidente Romildo Bolzan Júnior também se manifestou e disse, a partir de agora, o Grêmio vai tentar algo diferente, jogar pela dignidade. Vamos ouvi-lo. Acredito, enquanto tiver vida, tem vida. E eu acho que o ambiente não é bom do ponto de vista dos cálculos, acho que a coisa não é boa do ponto de vista dos cálculos. Acho que nós temos uma situação de muita dificuldade, uma extrema dificuldade. E fazendo uma avaliação, acho que somente uma situação de muitas coincidências é possível de tirar. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é vencer as 3 partidas, depois vamos ver o que acontece. E fazer exatamente o que eles disseram. Esse momento aqui, tendo chance ainda, a pior coisa que tem no mundo é tu já explodir as pontes. Se tu explode as pontes, aí tu não tem mais nem caminho para trilhar. Então deixa assim, internamente todo mundo aqui sabe o que tem que fazer, todo mundo é muito experiente nessas horas, todo mundo sabe exatamente como tem que se comportar. E, sinceramente, se há uma coisa que nós temos que fazer nesse momento é jogar pela nossa dignidade. Jogar pela dignidade do clube, jogar pela nossa alma, jogar pela nossa imortalidade, jogar pelos nossos valores. Sinceramente, fora disso, eu não vejo nada mais a fazer. Porque aqui se tem um ambiente muito bom de trabalho. O que tem que dar são os resultados. E isso, os resultados têm que aparecer. Isso, aparecendo, se passa por cima de várias coisas. Mas é basicamente isso. É isso aí, Leandro, a fala do presidente do Grêmio, do vice-presidente de futebol, falam e dão conta de que o Grêmio ainda pode fazer algo diferente, o que eu não acredito. Mas, nessa segunda-feira, a tensão está armada e muito tem se falado sobre o que vai ser do Grêmio daqui para frente. O planejamento para 2022, imagino que já começa a ser pautado em cima da segunda divisão, em toda aquela queda no orçamento, na receita, que isso é uma outra discussão. Mas o Grêmio tem mais 3 jogos, e aqui como imprensa, e até mesmo a torcida do Grêmio pode dizer, não, jogamos a toalha. Mas enquanto departamento de futebol e profissionais do futebol, eles não têm o direito de jogar a toalha. E tem que, mesmo que a chance seja mínima, mas ela existe, ela há, matemática, o Grêmio tem que buscar essa escapada. O Grêmio vai fazer, as informações que vazaram, é de que o Grêmio vai fazer corte em jogadores e 23 nomes serão selecionados para entrar em uma concentração. É uma força-tarefa que vai ser realizada pelo Grêmio, 23 jogadores, quem estiver na lista deve permanecer até o final, e talvez para o ano que vem já alguma permanência. Mas o Grêmio vai fazer cortes e quem não aparecer nessa lista, aí já começa a pensar em outro clube. O Grêmio tardou e o Grêmio institucionalmente fracassou na temporada 2021. Muito bem, Leandro. O Internacional entrou em campo ontem para jogar contra o Santos em uma sequência ruim. E mais uma vez o Inter tropeçou. Por mais que o estádio Beira-Rio estivesse lotado e que o Inter tenha um retrospecto bom jogando dentro do Beira-Rio, o Inter mais uma vez não conseguiu superar o Santos e colocou o Diego Aguirre em xeque. A torcida do Internacional já passa a questionar o trabalho do Diego Aguirre e informações vindas da capital já colocam o Diego Aguirre como não sendo mais o técnico para o ano que vem. E o projeto que se imaginava para trazer o Felipe Melo, que no final de semana foi bicampeão da Copa Libertadores da América com o Palmeiras, superando o Flamengo, esse projeto já começa a ser colocado em questionamento, porque o Inter, nesse momento, com esse resultado e essa sequência que é ruim, o Inter caiu para a 9ª colocação com 48 pontos. O Ceará, que tem um jogo a menos, inclusive, tem 49 pontos e foi para 8º. Então, a Libertadores para o Inter ela já não é mais uma realidade. O Inter vai ter que brigar nessas 2 rodadas que faltam, nessas 3 rodadas que faltam,
vai ter que pensar e fazer, construir resultado, porque senão pode acabar comprometendo. O Inter que se acomodou, o Diego Aguirre que mais uma vez desmanchou o time no segundo tempo, ele fez trocas que deixou o time absolutamente vulnerável, e essa queda de rendimento de um Inter que parece, no final da festa, em um fim de festa do Internacional, ele vai de encontro com a fala de Emílio Papaléuzinho, de que o Inter estava confortável. Tem que se cuidar, porque senão o projeto para o ano que vem pode acabar sendo comprometido. Quem falou foi o Diego Aguirre, em entrevista coletiva. Vamos ouvir o que disse o técnico colorado. As trocas, como vocês vieron, Johnny estaba con cartón amarelo y el riesgo era alto de pegar un segundo cartón porque era o único volante de contención y el volante de contención que teníamos para colocar ahí era C y ese fue a razón da troca. Y después Palacios ven con una continuidad de juegos importante y entonces hallábamos que estaba cayendo un poco en el rendimiento y también fue una situación táctica porque estábamos teniendo dificultades en la hora de posicionar el time y pusimos 3 zagueros para emparelhar y buscar alternativas. Yo creo que en el segundo tiempo, cuando tomamos el gol, ahí ficamos un poco perdidos y tuvimos un momento ruin, mas yo que no fue todo el segundo tiempo, fue los primeros 15 minutos. Después el time fue, procuró, tuvimos situaciones clarísimas de gol. La bola no entró y acabamos empatando el juego cuando obviamente sabíamos que teníamos que ganar. Más tenemos que continuar y pensar en trabajar y ganar el próximo juego. Ainda tenemos 2 jogos por delante que tenemos que tentar ganhar. Está aí a palavra do Diego Aguirre. A torcida do Internacional chegou a vaiar o Inter no término do jogo e chegou a se ouvir. O Paulo Paixão tem razão. Essa manifestação da torcida, ela começa a ganhar mais força ainda. E o Inter pode ter modificações no seu elenco para o ano que vem. Agora, é o planejamento. A temporada do Internacional, ela ainda não começou em 2022. E o Inter precisa garantir uma vaga para a Libertadores, para tentar fazer algo diferente do que foi nesse ano em que a direção, primeiro ano do Alessandro Barcelos, se mostrou ser ineficiente e incapaz. Muito bem, Leandro. Nós voltamos a falar mais ainda no programa Virando o Jogo, com a final da Copa Libertadores da América, em que o Flamengo acabou perdendo. O Renato pode ter a sua rescisão contratual acontecendo já nessa segunda-feira. O Renato seria a solução para, nesses 3 jogos, tentar tirar o Grêmio do rebaixamento de forma indireta? Ele sim é um dos responsáveis. São muitas dúvidas. No Virando o Jogo, nós conversamos mais sobre isso. Boa segunda-feira e ótima semana para todos.